Oi, tudo bem com você? Eu me chamo Roberto, eu sou professor de Geografia e na aula de hoje falaremos sobre a regionalização da América de acordo com um critério socioeconômico. Vamos lá, então. Eu já falei na aula anterior sobre a regionalização de acordo com o critério geográfico, que divide a América em América do Norte, Central e do Sul. Agora, a divisão basicamente é em duas Américas, a América anglo-saxônica e a América Latina. E aí nós vamos entender qual que é o critério para essa divisão, né? Por que essas duas Américas têm esse nome? O critério ele é socioeconômico, então ele leva em consideração a história da colonização do lugar, se a colonização foi de povoamento, de exploração, a história do colonizador, qual língua que o colonizador fala e qual que é a origem dessa língua, o fator industrialização e também o fator desenvolvimento. Vamos lá. A América anglo-saxônica é essa América de azul que é composta basicamente por dois países, Estados Unidos e o Canadá. E a América anglo-saxônica, na questão da colonização, ela foi colonizada por ingleses. Os ingleses, lá na origem, né, da Grã-Bretanha, da língua inglesa, foi formada pelos povos anglos e os povos saxões, que habitavam ali a região da Alemanha e depois se espalharam por alguns países. Então, os povos anglo e os povos saxões juntos deram origem à língua inglesa, por isso que é a América anglo-saxônica, porque a maior parte da população da América anglo-saxônica fala inglês, porque a Inglaterra colonizou os dois países, Canadá e Estados Unidos. Lembrando que o Canadá também foi colonizado pela França, né? A região de Quebec, por exemplo, e aí ali a predominância é do francês, então tem esse asterisco. Apesar disso, né, está na América anglo-saxônica por ser a maioria e por atender outros critérios que eu vou falar também. São países que tiveram colonização de povoamento. O sul dos Estados Unidos ele também teve colônia de exploração. O que é isso, professor? Povoamento é quando o europeu foi para tal país com o intuito de desenvolver a civilização, né, de crescer, de morar, de ter terras para eles mesmos. Né? Lembrando que quando os ingleses vão para os Estados Unidos, né, eles estão numa crise dentro da Inglaterra, uma crise religiosa, política, e eles aproveitam que os dois países estão mais ou menos na mesma latitude onde eles onde eles chegaram, né, ali no nordeste dos Estados Unidos, e ali eles desenvolveram uma civilização por entender que ali seria um novo mundo, que não teriam os problemas que teriam na Inglaterra. Então não é que a Inglaterra foi boazinha, né? Porque os Estados Unidos deu sorte do clima ser favorável, né? E do momento histórico ser favorável para ele virar uma colônia de povoamento. Então, povoamento porque o povo ia com a intenção de povoar. Exploração porque o colonizador vai com a intenção de retirar riquezas naturais do local e levar para o seu país. Então, os Estados Unidos ele teve os dois tipos de colonização. Mas, em geral, ali nós temos a colonização de povoamento, pelo menos na sua origem. O sul dos Estados Unidos, né, que é onde teve um regime escravocrata, enfim, uma região bem diferente, historicamente, do norte dos Estados Unidos, ele já foi de exploração. Os países têm industrialização completa, tem vários tipos de indústria de base, de transformação, de bens de consumo. Então, tem a indústria que explora o minério, explora o petróleo, refina o petróleo e transforma em produtos. Tem a indústria que faz as máquinas para fazer esse processo, tem a indústria que vende, né, alimentos, automóveis, eletrodomésticos, enfim, tem todos os tipos de indústria. Então, são países que tiveram lá a sua industrialização desde a Revolução Industrial. Então, são países que têm indústrias mais completas, mais definidas. E, por último, são países que são considerados desenvolvidos. Dentro daquela regionalização do espaço mundial, eles são considerados desenvolvidos. São países com bons IDHs, com bom PIB per capita, com ótimos PIB, né? Lembrando que os Estados Unidos é o maior PIB do mundo. Enfim, por conta disso, esses países se localizam na América anglo-saxônica. É por isso que o Canadá não vai para a América Latina, apesar de ter sido colonizado também pela França. Já a América Latina seriam os outros países da América, mas aqui nós temos que fazer um outro asterisco, porque existem diferentes conceitos para a América Latina. Há um conceito que é o seguinte: a América Latina ela é formada por países de línguas de origem latina. Quem que é latina? Latina vem do latim. Eram os povos, né, os povos latinos que falavam latim lá na região onde é a Itália e se espalharam ali pela região sul da Europa, onde tem Portugal, Espanha, a própria Itália, e aí deram origem a línguas latinas. É por isso que nós, brasileiros, entendemos algumas palavras do espanhol, do italiano, porque eles têm a mesma origem, né? Então, para alguns geógrafos, historiadores, sociólogos, enfim, a América Latina ela é composta por países que foram colonizados aqui na América por Portugal e Espanha.
basicamente, Brasil e os países de língua espanhola. Esses seriam a América Latina. Para outros, né, essa regionalização deveria englobar todos os países fora Estados Unidos e Canadá, porque eles tiveram uma história de colonização semelhante, têm um desenvolvimento semelhante, enfim. Então tem esses dois vieses, né? Vamos lá então falar sobre a América Latina. Então, em geral, são países de língua latina, né? São países que tiveram colonização de exploração. Os colonizadores foram para esses países, vieram para esses países com a intenção de levar riquezas para o seu país de origem. São países com industrialização tardia, né, que são chamados países emergentes, como é o caso do Brasil, da Argentina, do México. São países que têm indústria, mas a indústria se desenvolveu no século XX, então é tardia e por isso ela é incompleta. Há alguns tipos de indústria que não existem em grande quantidade no Brasil, na Argentina, no México. Então é uma indústria que ainda não é autossuficiente. E alguns países nem isso têm. Eles vêm do setor primário, de exportar matéria-prima, exportar petróleo, de exportar minérios, exportar alimentos. Então são países mais empobrecidos por conta disso. Daí que vem, né? Ou os países são emergentes ou subdesenvolvidos que ocupam aí a América Latina. Aí, como eu disse, existem dois critérios. Existe aquele critério mais aceito, que são 20 países, todos eles colonizados ou por Portugal ou por Espanha. E o outro critério engloba países de línguas não latinas, mas por conta de suas características econômicas fariam parte da América Latina, como é o caso da Guiana Francesa, como eu disse, é um território da França, mas também tem a Guiana, que foi colonizada pela Inglaterra, o Suriname, que foi colonizado pela Holanda, Jamaica e Belize também foram colonizados pela Inglaterra. Esses países, apesar de não ter línguas latinas, eles têm a história da colonização de povoamento, são países que são subdesenvolvidos, são países que não têm a sua indústria completa, uma indústria ainda inicial. Então, por tudo isso, eles também seriam considerados dentro da América Latina, mesmo não tendo língua latina. Então, só importante aí prestar atenção que existem esses dois critérios aí. Existe tanto o critério levando em consideração somente a língua latina, quanto o critério que leva em consideração que também vai se formar ali América Latina, apesar da língua, por conta do desenvolvimento da sua colonização, da sua história, tá? O Canadá também foi colonizado pela França. O francês, ele mistura povos. Então tem parte da língua francesa que foi baseada no latim também. Por isso que algumas palavras, francesas, nós entendemos, nós brasileiros. Mas o francês não é puramente latino. Então, mesmo assim, o Canadá, mesmo que fosse puramente latino, o Canadá estaria na América Anglo-Saxônica por conta do seu desenvolvimento, tá? Enfim, galera, é isso. Espero que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho mais dessa regionalização da América. Se eu te ajudei, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, comente, beleza? Valeu e até a próxima.